Olá, turminha dos quintos anos. Vamos para a correção da nossa atividade de ontem, EMAI 7.5, página 53, e PNLD, página 163. Para os alunos da professora Regina, o EMAI 9.5, página 65. A atividade do EMAI nos traz a seguinte proposta. Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude-a nessa tarefa. Então, aí nós temos um quadrado, tá? Esse quadrado ele foi dividido em 4 partes iguais. E foi pedido para que a gente pintasse 3/4 dessa figura. Então, nós pintamos 3 partes apenas, ok? A segunda figura é um triângulo. Tá? Esse triângulo ele foi dividido em 3 partes iguais e nós iremos pintar apenas uma parte, 1/3. A terceira figura é um pentágono. Esse pentágono ele foi dividido em 5 partes iguais e foi solicitado que pintasse apenas 2/5. Então, nós iremos pintar apenas 2 partes desse pentágono. Próxima figura é um hexágono. Esse hexágono ele foi dividido em 6 partes iguais e foi solicitado que nós pintássemos apenas 4/6, tá? Então, nós iremos pintar apenas 4 partes desse hexágono. A próxima figura é um círculo. Esse círculo ele foi dividido em 8 partes iguais e foi solicitado que nós pintássemos apenas 3/8 desse círculo. Então, nós iremos pintar apenas 3 partes do círculo, ou seja, 3/8. A última figura do EMAI é um retângulo. Esse retângulo ele foi dividido em 8 partes iguais, mas foi solicitado que nós pintássemos 5/8. Então, a gente vai pintar apenas 5 partes desse retângulo. Turminha, agora nós vamos para a correção do livro PNLD, página 163. Pedro e divisões em partes iguais. Pedro dividiu folhas de papel retangulares em partes iguais e coloriu essas partes de diferentes maneiras. Observe e indique para cada figura a representação fracionária correspondente a cada parte colorida em relação à folha toda. Então, a figura A, ele tem uma figura retangular e ele dividiu em 4 partes iguais. A parte que ele pintou de azul, né, ele dividiu em 4 partes, ele pintou uma parte de azul. Então, essa parte azul corresponde a 1/4 da figura. A parte verde, ele também utilizou a mesma estratégia, ele pintou apenas uma parte. Então, a parte verde também pode ser correspondente a 1/4. A parte vermelha, ele pintou também apenas uma parte, né? De 4 que foi dividida, ele pintou uma. Então, no vermelho também temos 1/4. E a parte amarela, a mesma coisa. Ele pintou 1/4 de parte amarela da figura inteira. B, ele tem a figura inteira e dividiu também em 4 partes iguais. Podemos dizer que as partes pintadas de azul, ele pintou 2 partes. De 4, ele pintou 2. Então, ele pintou o quê? 2/4 da figura de azul. A mesma coisa acontece com o amarelo. Ele pintou 2/4 de amarelo. Ou podemos colocar também, né, se nós verificarmos, ele pintou a metade da figura de azul e a metade da figura de amarelo. Então, nós podemos falar que ele pintou 1/2 de azul e 1/2 de amarelo. C, ele dividiu, né, ele pintou, primeiramente ele dividiu a figura em 4 partes iguais, aí ele pintou o quê? Uma parte de azul. Então, das 4 partes que ele fez a divisão, ele pintou apenas 1/4 de azul, uma parte. Então, podemos colocar aí de azul 1/4. E o restante, ele pintou 3 partes de vermelho. Então, ele pintou 3/4 de vermelho. Atividade 2. Depois, Pedro coloriu essas outras figuras quadradas, represente
com uma fração a relação entre cada parte colorida e o todo. Então, nós podemos verificar aí a figura A. Ele pintou uma parte, né, de roxo. Então, se a gente parar para observar essa figura, na verdade, ela seria dividida em 4 partes iguais. E o roxo representa o quê? 2/4 dessa figura. Então, ele pintou de roxo 2/4. Aí tem a parte laranja. A parte laranja, ele pintou apenas uma parte. Então, ele pintou 1/4. E a parte amarela, a mesma coisa. Ele pintou 1/4 de amarelo. B. Então, a B, ele pegou a figura quadrada e dividiu em 8 partes iguais, né? Então, vamos começar pelo verde. Quantas partes ele pintou? Ele pintou 2 partes, então ele pintou 2/8 de verde. E de amarelo? Amarelo, ele também pintou 2 partes, então ele também pintou 2/8. Laranja. O laranja, a mesma coisa. Ele pintou apenas 2 partes de laranja, então ele pintou 2/8 de laranja. E para finalizar, o roxo, que ele também pintou 2/8 de roxo, 2 partes que correspondem a 2/8 da figura. Bom, turminha, agora vamos para a correção do livro PNLD, página 163. Pedro e divisões em partes iguais. Pedro dividiu folhas de papel retangulares em partes iguais e coloriu essas partes de diferentes maneiras. Observe e indique para cada figura a representação fracionária correspondente a cada parte colorida em relação à folha toda. Então, temos aí a figura A. Né? Nós temos um retângulo, ele dividiu em 4 partes iguais e pintou cada parte de uma cor. Então, vamos lá. A figura, em relação ao verde, nós iremos colocar o quê? Ele pintou uma parte apenas. Então, a verde, ele pintou 1/4. A figura em relação à parte que está pintada de azul, ele também pintou só uma parte, então, ele também pintou 1/4. A parte amarela, ele dividiu a figura em 4 e pintou uma parte de amarela. Então, ele pintou 1/4. E a parte vermelha, a mesma coisa, ele pintou apenas 1/4. B. Temos novamente uma figura retangular dividida em 4 partes iguais, tá? O azul, ele pintou o quê? 2 partes dessa figura, ele pintou de azul. Então, ele pintou 2/4 de azul. O amarelo, se você perceber, a mesma coisa, ele pintou 2/4 de amarelo, ele pintou 2 partes dessa figura de amarelo, tá? Ou a gente pode fazer um por um e colocar lá, ele pintou, na verdade, a metade, né? Um meio dessa figura, porque ele pintou 2 partes de azul e 2 partes de amarelo. Então, a gente pode tanto colocar como 2/4 pintados, como um meio. C. A figura retangular foi dividida em 4 partes iguais, novamente, só que ele pintou de vermelho 3 partes. Então, a gente tem aí o quê? A parte vermelha corresponde a 3/4 dessa figura. E a parte azul corresponde a 1/4, porque ele pintou apenas uma parte. 2. Pedro. Não acredito que eu fiz isso! Na atividade 3, nós iremos resolver algumas situações problemas que envolve também a divisão de um todo, de um inteiro. Pedro reuniu 20 brinquedos e vai doá-los a crianças que moram próximo à sua casa. Ai, que inferno! Toma! Eu tô gravando aula. Bom, turminha, a atividade 3 é uma atividade de resolução de situação-problema. Pedro reuniu 20 brinquedos e vai doá-los a crianças que moram próximo à sua casa.
tá? Então, como nós estamos vendo nas correções anteriores, nós estamos fazendo o quê? Dividindo o inteiro por algumas partes iguais. Então, a gente já sabe aí que Pedro reuniu 20 brinquedos. A questão A nos traz a seguinte situação. Ele quer dar uma quarta parte desses brinquedos para André. Quantos brinquedos André receberá? Então, ele vai dividir esses 20 brinquedos por 4, tá? E nós fazendo a divisão deste número inteiro, 20 dividido por 4, nós teremos aí a resposta de 5 brinquedos. B. Dos brinquedos que sobraram, Pedro dará a terça parte para Bruno. Quantos brinquedos Bruno receberá? Então, a gente já sabe que ele tinha 20 brinquedos. Ele deu a quarta parte, que foram 5, e sobraram o quê? 15, 20 menos 5, sobraram 15 brinquedos. Mas desses 15, ele quer dar a terça parte para Bruno. Então, eu vou pegar o que sobrou, que são 15 brinquedos, eu vou dividir o quê? Por 3, a terça parte. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Então, Bruno receberá 5 brinquedos. C. Os brinquedos que sobraram correspondem a que fração de brinquedos que Pedro tinha inicialmente? Então, peraí. Ele tinha 20 brinquedos, ele deu 5 para o André, deu 5 para o Bruno, sobraram quanto? Então, ele tinha 20, fazendo uma subtração aí, de 20, tirou 10, sobrou 10. Então, a gente pode colocar aí, para representar essa fração, né? Na verdade, ele ficou com meio, porque ele tinha 20, restaram 10, então ele ficou com 1/2 de brinquedos. Não esqueçam de ticar as atividades, como corrigidas. Um beijo e até a próxima aula.